É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nesta manhã de quinta-feira, hoje 13 de setembro. E o programa Opção para a Vida hoje estaremos trazendo uma outra mensagem com o seguinte tema: qual o valor dos pais? Foi uma mensagem que nós trouxemos no Dia dos Pais, pela passagem do Dia dos Pais, no segundo domingo do mês de agosto. E hoje vamos estar trazendo a primeira parte desta mensagem. A propósito, qual o valor que você dá ao seu pai? Quanto você acha ou julga que o seu pai custa? Ou quanto você valoriza o seu pai? É o que você vai ouvir dentro de instantes, mas antes eu gostaria de fazer uma brevíssima oração. Pai, te louvamos, agradecidos por esta oportunidade, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração, para outra vez recebermos a tua inspirada palavra. Fala-nos e abençoe a cada telespectador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem. Qual o valor dos pais? Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecidos, porque nesta noite nós já recebemos a tua palavra transmitida por estas crianças e adolescentes sobre o que os nossos pais representam para cada um de nós na condição de filhos. Nós te louvamos pela existência dos nossos pais. Por aqueles que estão vivos, obrigado, porque ainda podemos contar com a presença, com o companheirismo, com os conselhos que ainda ouvimos dos seus lábios. Para aqueles que já partiram, nós te louvamos pelas lembranças, pela saudosa recordação das lições que eles deixaram, do legado que eles deixaram para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sempre reconhecedores e gratos pelo Pai que Tu nos deste. Recebe a nossa gratidão e fala-nos ao coração agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria que vocês repetissem comigo esse tema, que é uma pergunta: qual o valor de um pai? Vamos dizer comigo? Qual o valor de um pai? Outra vez. Qual o valor de um pai? Eu vou ter que fazer, a título de ilustração, não uma comparação, mas a título de tentar despertar na mente e no coração de cada pessoa qual o valor que nós damos aos nossos genitores. E o exemplo, a ilustração que eu vou tomar, eu gostaria de que vocês depois entendessem por que eu estou tomando essa ilustração. Eu quero trazer como lição, ou como ilustração, o mercado imobiliário. Se tem alguém aqui que trabalha com mercado de imobiliária, sabe do que eu estou falando melhor do que qualquer pessoa. Mas quando um corretor faz a avaliação de um imóvel, ele leva em consideração muitas coisas. Leva-se em consideração
as dimensões do imóvel, se é uma casa, se é um terreno, se é um prédio, se é uma moradia. Ele faz sua avaliação considerando as dimensões por metro quadrado. O corretor considera quanto vale um metro quadrado último vendido naquela quadra, naquele bairro, naquela região, para ele se basear. Se é comercial, se não é comercial. Ele faz também uma avaliação, levando-se em conta se se trata de o valor ser mais do terreno ou da construção. E depois de toda essa avaliação, de tudo estabelecido, ele então vai calcular, ele vai tentar negociar aquele imóvel pelo valor real. Tem certos proprietários que às vezes vão vender um imóvel e colocam o valor lá em cima, que muitas vezes está muito aquém do valor real. Outros às vezes se perdem no valor. Então o corretor é aquela pessoa que trabalha em cima de números, de cálculos, dado a informação do último valor, do último imóvel que foi vendido, qual foi o valor por metro quadrado e assim por diante. Se for um automóvel que alguém vai vender, ou que vai comprar, verifica-se o estado de conservação, se o carro realmente ele está seminovo. De preferência, se procura um mecânico para que ele faça uma avaliação, se o motor está rajando, se tem problema de ferrugem, se está saltando de marcha. Então é uma série de fatores que vão realmente dar o valor real daquele automóvel, seja moto, seja o que for. Vai se ver também se tem a procedência, o tempo de uso. Enfim, para não ir muito longe, se tem as devidas cautelas, precauções, para que aquele terreno, para que aquela casa, para que aquele imóvel, ele tenha um valor real. Eu não estou querendo, nem tenho a intenção de trazer essa ilustração como comparação em relação ao valor dos pais. Longe de mim. Eu seria muito ingênuo se tentasse fazer uma comparação de valor. Mas minha intenção, em relação ao valor que se deve considerar, em detrimento de objetos, de coisas, de propriedades, devem ser levados em consideração quando se trata de pessoas. De pessoas que souberam construir e constituir uma família. De pessoas que fizeram a nossa história acontecer. De pessoas que realmente elas têm um legado, porque realmente elas corresponderam à responsabilidade paternal como verdadeiros e autênticos sacerdotes. Eu estou querendo trazer essa ilustração para despertar no coração de vocês, não comparativamente falando, mas mostrar que a gente tem esse procedimento para com as coisas materiais, muito mais em se tratando de pessoas, porque casa, terreno, imóvel, propriedade são coisas, mas quando se trata de pessoas é muito maior, tem muito mais valia, é de muito maior valor. Jesus, quando certa ocasião chegou para os discípulos, falando sobre o valor da vida, ele disse: vós valeis muito mais do que as aves dos céus, muito mais do que os lírios do campo, porque se trata de pessoas, se trata de gente que respira, que tem coração batendo, pulsando, que tem sangue correndo nas veias, que tem sentimentos, que se entristece, que se alegra, que se sente feliz, que se regozija quando vê o seu filho crescendo, que se sente orgulhoso dos filhos que ele gerou. É diferente. O valor
é incomparavelmente maior do que quando se trata de coisas, de objetos, porque coisas são passageiras, coisas ficam, coisas envelhecem, coisas enferrujam, coisas o ladrão vem e rouba. Mas de pessoas, tratando-se de pessoas, é outra coisa. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Eu não estou fazendo aqui uma comparação ilustrativa, considerando que bens materiais, que objetos de valor, que joias, que terrenos, que casa, possam ser comparadas ao valor de um pai. Muitos filhos hoje presentearam seus pais, de acordo com a condição material, de acordo com a condição econômica, social. Talvez quem pôde dar um carro de presente 0 quilômetro, quem sabe importado, foi porque teve essa condição. Ou quem deu uma simples gravata, ou quem deu uma simples caixa de lenço, ou quem deu um par de sapato, ou quem deu um terno, ou quem deu uma caixa de sabonete, ou um perfume. Essas coisas jamais irão representar o que o seu pai representa, o valor que o seu pai tem para com você. A gente está trazendo aqui uma comparação apenas para abrir a mente da gente e a gente pensar como é importante a gente valorizar o papel dos nossos pais que nos geraram, que nos criaram. Afinal, nós existimos, eu existo, você que está sentada e sentado aí, ou que está em casa me assistindo agora, você existe porque seu pai lhe gerou. Porque os nossos pais um dia nos geraram. Eu não estou falando aqui se ele foi um bom pai ou se ele foi um mau pai, não interessa. Isso é coisa que você vai avaliar, mas eu estou falando do valor. Nós existimos porque fomos por ele gerados. Agora presta atenção, qual é o valor que você estima por seu pai? Por aquele que lhe gerou, por aquele que você existe, agradeça a ele. Quanto ele vale para você? Ele tem preço? Se você tivesse que comprá-lo, quanto que você daria por ele, hein? Milhões, bilhões de dólares ou de euros valeria o que o seu pai representa para você? Você existe por causa do seu pai. Quanto vale? Qual o valor que você dá ao seu pai, que você existe hoje porque ele lhe gerou? Eu já tenho a resposta aqui na minha mente. Você poderia dizer comigo: pastor, eu não tenho com que pagar, não tem preço, não tem valor que possa realmente pagar essa conta da minha existência. Por quê? Porque pai não se compra. Não se pode estimar quanto se poderia avaliar o preço de um pai. Mas nesta noite eu vou tentar mostrar aqui 5 razões porque eu devo fazer esta pergunta: qual o valor de um pai? Mas antes, porém, como não temos como avaliar e pagar no sentido de retribuirmos ou de sermos reconhecedores, devo salientar que ser pai é um dom e é um sacerdócio que somente Deus, o Criador, que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e na condição de Criador, Ele é o nosso Pai. Por isso que Jesus, quando orou no Pai Nosso, dirigiu-se: Pai Nosso, que estás no céu. E Ele, na condição de Pai, somente Ele pôde realmente transferir para o homem, essa condição paternal. Só o homem é quem tem esse direito, conferido e confiado por Deus o Pai.
Por isso, a união homoafetiva jamais poderia ter respaldo bíblico para se poder querer aceitar esse ensinamento absurdo, antibíblico, antideus, anticristão, porque Deus não iria criar na mente do homem confusão jamais. Só duas pessoas de sexos opostos é que pode gerar um ser humano, isso é óbvio. E somente o pai, repito, somente o homem, somente, para ser mais claro, o macho, é que pode gerar uma vida. Evidentemente, obviamente, em união com a mulher. Me desculpe eu ser muito claro, mas a gente está vivendo numa sociedade tão distorcida, tão deturpada, que a gente parece que voltar ao curso de jardim de infância. Falar sobre isso é como se eu estivesse falando para jardim de infância. Para crianças que não sabem nem sequer ainda escrever, tá aprendendo o beabá. Mas a sociedade está tão desmantelada, está tudo tão deturpado, os valores estão tão invertidos que a gente tem que descer uma linguagem bem infantil para poder as pessoas cair a ficha. Jamais Deus concordaria que duas pessoas do mesmo sexo pudessem exercer um papel que somente, repito, o homem poderá exercer, que é de ser pai. E o nome pai está no masculino. Que tem a responsabilidade de gerar vidas. Como a mulher está no feminino. Mãe está no feminino. Na condição de genitora, em união com o homem, pai, é que vai conceber e dar à luz a um filho, para que então seja depois constatado que homem e mulher constituíram uma família. Quando a gente abre o livro de Provérbios, principalmente o livro de Provérbios, nós vamos encontrar muitas expressões bíblicas de Deus tratando da responsabilidade, da tarefa do pai como homem, pai que gerou, e da mulher na condição de mãe que também gerou um filho. E quando a Bíblia fala de pai e mãe, usa expressões como estas que eu vou ler para você agora. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Está falando de pai, homem, e falando de mãe, mulher. Há muitos textos na Bíblia, eu vou citar apenas alguns, por causa do tempo, para não me delongar muito. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 15:20. Estou terminando. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Provérbios 17:25. Com essa eu encerro. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu à luz. Portanto, observem que a Bíblia é clara, como manual divino, fala de pai, homem que gerou, e mãe, mulher, que juntamente com o pai gerou um filho. E é agora que nós vamos entrar no valor, que você, depois de ouvir esses 5 valores, espero que você saia daqui dizendo: o meu pai
que ele tenha partido para a glória, não está mais aqui entre nós, que ele esteja vivo. Se ele estiver vivo, abrace o seu pai, beije o seu pai. Honre o seu pai, como diz aqui o texto que nós tomamos como base. Aliás, Paulo escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 6, ele citou exatamente o que está lá nos decálogos, nos 10 mandamentos. Paulo foi muito claro quando ele disse, no capítulo 6, que nós lemos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Inclusive aqui é uma promessa cujo cumprimento, quem receberá o benefício é aquele que realmente considerou e atentou para o que a Bíblia mostrou quanto ao tratamento, quanto ao comportamento que você deve ter para com o seu pai. Voltando aqui à pergunta: então, qual o valor de um pai? Vamos ao primeiro. Como é que os pais, num certo sentido, biologicamente falando, são os únicos, presta atenção, biologicamente falando, são os únicos autores da nossa vida? Se eles não nos tivessem gerado, jamais existiríamos. Sendo assim, devemos ter este reconhecimento, que inclusive pouquíssimos filhos reconhecem, porque a gente sabe que existem filhos hoje que estão até tirando a vida dos seus próprios pais. Quantas notícias nós vemos diariamente através da mídia, os filhos tirando a vida dos pais, assassinando seus pais, autores das suas próprias vidas, que geraram esses seres. Em outras palavras, o valor do pai consiste em que eu existo porque, se não fosse ele, eu não existiria. Você jamais seria gente. Porquanto, quanto custa, ou qual o valor de um pai? Eu responderia: eu existo. O valor da minha vida representa o valor do meu pai. Quem pode dizer amém? Esse é o valor. Você existe. Pois ele é o autor da minha e da sua vida. Queria que você pensasse um pouquinho agora aqui. Quantos pais, e agora eu quero me referir às mães, como disse o presbítero Sebastião no início deste culto. As mulheres também, elas são consideradas pais, mas já que hoje é o dia dos pais, estou me referindo mais aos pais. Mas quantas mães estão atentando contra a vida dos seus próprios filhos? Agora mesmo, essa semana, nós estamos vendo a luta neste país para aprovar o aborto, gente. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei interessante a lição. Uma certa senhora chegou para um médico com uma criança no braço, recém-nascida, e ela dizendo: doutor, eu estou vindo aqui porque eu estou grávida e eu quero que o senhor me ajude, eu quero abortar essa criança. O médico olhou para ela e disse: muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos matar essa que a senhora está nos seus braços, a senhora não quer abortar, e deixa essa outra nascer. Ela disse: o senhor está doido, o senhor está louco, eu não vou fazer uma coisa dessa, que conselho absurdo este. O médico disse: não faz diferença, minha senhora, tanto faz eu matar essa que está aí no seu bracinho, como aquela que está no seu ventre. E tem mais uma coisa: a que está no ventre está indefesa, está ainda se formando, não faça isso. A mulher simplesmente ficou calada e convencida de que não podia
atentar contra a vida de um ente indefeso que estava no seu próprio ventre. Um outro vídeo também postaram esta semana retrasada, conseguiram uma criança que ainda estava com poucas horinhas que tinha nascido, na mão de um médico, e a criancinha se mexendo. Eu postei isso até no WhatsApp, nas redes sociais, para mostrar que tanto faz tirar uma vida, atentar contra uma vida que ainda está sendo formada no ventre, do que uma que nasceu ou que já está crescidazinha. Não há diferença. São seres vivos, tem um coração pulsando. E aí às vezes eu gosto de questionar com certas pessoas que defendem o aborto. Eu digo: você gostaria de quando você estava no ventre da sua mãe tivesse lhe abortado? Como é que você iria se sentir? E as pessoas ficam caladas, porque querer tirar a vida dos outros é muito fácil, mas quando atenta contra a sua própria vida, aí o gosto se torna amargo. Por isso, qual o valor de um pai? Sua vida. Você foi gerado, você existe, porque seu pai lhe gerou. Essa, portanto, é o primeiro argumento. Não tem valor. Quando Jesus foi indagado sobre o valor da vida, Jesus disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Mas tem gente que está brincando com a vida como quem está, me perdoem, matando rato, barata, formiga, insetos, porque não reconhecem o valor da existência humana. O valor de um pai vale a sua vida. Aí eu pergunto: tem preço? Tem preço? Obviamente que não, pastor. Mas vamos aqui ao segundo, por causa do tempo. Qual o valor de um pai? De acordo com Efésios 1:4, a gente vai mostrar no final qual deve ser a nossa maneira de retribuir, de recompensar, de promover um certo contentamento no coração daqueles que são autores da nossa vida. Segundo valor, os pais, num certo sentido, eles são provedores. São provedores. Desde que nós nascemos, desde que fomos gerados, até enquanto estivermos debaixo da custódia, da dependência dos nossos pais. De tudo nós dependemos dele, enquanto estamos debaixo do seu teto, debaixo da custódia deles, comendo do que eles produzem. A escola, a farda da escola, o leite ninho, para um pouco mais para trás, o remédio, quando a gente está doente. Amanhã vamos dar continuidade à conclusão desta importante mensagem. O tema é muito sugestivo, até porque muitos filhos não sabem valorizar o que o seu pai representa para eles. Então você, desde já, eu acredito que já deve ter tido uma certa noção daquilo que nós ainda vamos falar daqui para o encerramento desta mensagem. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. Esperamos em Deus estarmos juntos, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.